Bem, abram suas Bíblias essa noite no Evangelho de João, capítulo 1. E nós vamos falar sobre o poder da palavra falada. O poder da palavra falada. É importante que entendamos essas coisas. Sabe, Jesus disse assim. Ele disse: quando qualquer um ouve a palavra do reino e não a entende, então vem o maligno e tira aquilo que foi semeado em seu coração. Agora, se você ler a versão de Marcos dessa parábola, ele diz que quando alguém ouve a palavra do reino, logo vem o maligno para tirar-lhe a palavra do coração. Bem, se essa for a verdade inteira, então não haveria muito para ouvir dela, não é? Diz que ele vai roubá-la. É por isso que devemos ler todos os evangelhos. Veja, um escritor vai pegar algo que o outro não pegou, e há lugares em que Marcos pegou algo que Mateus não pegou. E quando você tem a visão de todos os lados, você tem o todo, a palavra inteira de Deus. E então Jesus veio e falou, e Mateus registrou de uma forma. É claro, estavam ambos com Jesus, mas um ouviu de uma forma e escreveu daquela forma, e o outro lembra de outra coisa. Ele disse: quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Esta é uma frase-chave. E algumas vezes esse é o elo faltante. Quando as pessoas não entendem a palavra, se elas não entendem a palavra do reino, então não só irá o maligno falar para te tirar daquilo, mas alguns membros da igreja também falarão. E sabe, se você tem pessoas suficientes dizendo: irmão fulano de tal tentou e sabe, ele morreu e não conseguiu fazer isso funcionar. Bem, eu aprendi há muito tempo que você nunca leva experiências para a palavra de Deus. É sempre uma coisa perigosa. E frequentemente você ouve pessoas dizendo coisas assim: bem, eu sei que a Bíblia diz assim, mas agora ouça o que aconteceu comigo. E você vai ouvir o irmão fulano de tal. O que eles estão fazendo? Eles estão jogando fora a palavra por causa de alguma experiência que eles tiveram ou outro teve. E sabe, isso tira as pessoas da palavra. E então foi por isso que Jesus disse, como ele disse e Mateus pegou: se ele não entende, então alguém vai falar para tirá-lo daquilo. E pode ser um membro da sua igreja, alguém que não entendeu exatamente os princípios da Bíblia. Bem, falamos sobre isso a noite passada, no culto, sobre o fato de como Deus ensinou fé a Abraão, que foi fazendo com que ele mudasse o seu nome de Abrão. Ele fez Abrão dizer, bem, o certo não é dizer que Deus fez com que Abrão dissesse o que ele dizia. Ele mudou o nome dele para Abraão, para fazer Abraão dizer o que Deus dizia em sua palavra. A Bíblia fala de Abrão que ele cria no Senhor. Mas a Bíblia diz no Novo Testamento que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Bem, como dizer a diferença entre uma pessoa que crê no Senhor e outra que crê no que o Senhor diz? Porque elas dirão o que Deus diz. E elas vão desavergonhadamente pronunciar o que Deus disse sobre elas e proclamar, seja evidente exteriormente ou não. Se chama o princípio de chamar coisas que não são, como se já fossem. Vocês que ouviram a noite passada se lembram de Romanos capítulo 4, onde ele diz: Deus que vivifica os mortos e chama coisas que não são como se já fossem. Falando sobre como ele ensinou fé a Abraão. Ele chamou as coisas que não eram como se fossem até que foi. Mas ele teve que ter a cooperação de Abraão para fazer com que aquilo acontecesse. Eu estou convencido que se ele não tivesse mudado o nome de Abrão para Abraão, ele teria que encontrar outro homem. Mas porque a palavra de Deus estava ali, ele teve que lidar com a situação onde ela estava. Agora você nota que Abrão não saiu andando por ali dizendo: eu não sou velho, 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 a minha esposa não é velha para ter filhos. Veja, não há poder em negar o que existe.
Veja, na década de 70, quando a palavra da fé foi ensinada nessa nação, como nunca antes, algumas vezes as pessoas não entendiam porque havia muita ênfase colocada em todo aquele que disser, e disser, e disser, e disser. Havia muita ênfase colocada nisso, mas na verdade você não pode pôr muita ênfase nisso. Eles simplesmente ficavam presos numa parte disso porque se você estudar Marcos 11:23, vai ver que ele diz: todo aquele que disser, crer, não duvidar no seu coração que acontecerá como ele disse, terá da forma que disser. Então ele diz: disser 3 vezes e crer uma vez. É como o irmão Reagan diz: você tem que ter 3 vezes mais ensino sobre crer do que sobre dizer. Mas as pessoas ainda têm a ideia de que só precisam falar. Não, há muito mais a fazer do que dizer, mas sim, falar está envolvido no processo de fazer funcionar. Mas as pessoas têm ideia, tudo que você tem que fazer é dizer. Você diz algumas vezes e vai acontecer. E o irmão disse ao irmão Happy Caldwell, ele estava num culto na Costa Oeste há um tempo atrás, o irmão disse: irmão Caldwell, essa coisa de fé e confissão não funciona. Ele disse: bem, por que você diz isso? Bem, eu disse 3.000 vezes por dia eu tenho um carro novo e não recebi. Um dia inteiro, disse ele. E não recebeu. Veja, tudo o que ele tinha era a fórmula, mas não o princípio. Veja, nós falamos na noite passada, no outro culto, sobre a lei da fé. A lei da fé é uma lei de Deus. Eu chamo de a lei da mudança. E está conectada com palavras. A razão pela qual está conectada com palavras é porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou disso no capítulo 10 de Romanos. Ele falou sobre a justiça que vem da fé, diz. Ele diz o que ela diz. Ele diz: a palavra está perto de ti, está na tua boca e falada ao teu coração. Em outras palavras, você transfere a palavra de Deus das páginas desse livro para o seu coração, para o núcleo do seu ser, onde ela vai agir por você. Foi o que Jesus falou quando ele disse: se habitares em mim e as minhas palavras habitarem em você. Se a palavra habita em você, você não vai dizer: bem, eu sei que a Bíblia diz assim, mas veja o que aconteceu comigo. Você vai dizer: a palavra não muda, independente do que aconteceu comigo. Porque a palavra funciona. O poder da palavra falada é uma tremenda coisa nas Escrituras e vamos ler em João aqui. Eu posso passar a noite inteira introduzindo o assunto, mas vamos entrar nele. São João capítulo 1, ou grande João capítulo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a mesma estava no princípio com Deus. Todas as coisas, pode sublinhar isso, todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Ele, a palavra. Veja, em outra passagem, o apóstolo Paulo, ele fala sobre que ele é o Criador, Jesus. A palavra foi a criadora de todas as coisas. Ele foi o Criador, ele foi a palavra personificada. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreendem ou não prevalecem contra ela. Veem, as trevas nunca prevalecem sobre a luz. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O mesmo veio por testemunha para levar testemunho da luz, e todos os homens através dele podem crer. Ele não era aquela luz, mas foi enviado para testemunhar daquela luz, que era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a esse mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Notem. Por ele quem? Jesus, a palavra. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que crerem em seu nome. Se você estudar a Bíblia, você vai notar que ela se refere a Jesus e a palavra como um, e um com Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Às vezes eu me divirto com os críticos da fé. Eles dizem coisas como: esses caras da fé, eles querem dizer que a palavra é Deus. Tentam fazer da palavra Deus.
Por que íamos querer fazer isso? Já é dessa forma, não é o que ele disse aqui? A palavra é Deus sobre qualquer situação. A palavra de Deus é a autoridade final sobre qualquer assunto. Agora, quer você creia ou não creia, ela ainda é a autoridade final. E quer você haja ou não haja nela, ela ainda é um sistema operacional do reino e é a lei da mudança ou a lei da fé, porque eu a chamo de a lei da mudança. Se você vai mudar alguma coisa, você vai mudar dessa forma. E eu digo, você muda dessa forma, isso vem da palavra de Deus, isso vem por ser obediente ao que Deus diz, mas você pode mudar situações e circunstâncias. É o sinônimo da palavra falada de Deus. Então aqui ele continua para o verso 13 que diz, o qual nasceu não do sangue, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, e a palavra foi feita carne e habitou entre nós, e contemplamos sua glória. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra foi feita carne e habitou entre nós. Jesus era a personificação da palavra de Deus. Ele veio a esse planeta com um corpo físico de carne, osso e sangue para mostrar a você o que a palavra de Deus pode fazer na forma física de carne. Então, nós entendemos que ele é o sinônimo da palavra de Deus. Vamos para o capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. Bem, a palavra sem no versículo 2, se você estudar, ela é traduzida quase sempre, ou na maioria das vezes, aqui, vamos ver, a terra era sem forma e vazia. A terra não foi criada vazia. Ela foi feita vazia. Veja, isso é muito óbvio. Mas deixa eu mostrar algo a vocês. Eu não ia falar disso, mas eu vou seguir o Espírito Santo. Deus criou os céus e a terra. Se você for um pouco mais adiante, você vai ver que Deus disse que ele chamou a porção seca de terra. E no verso 2, ela foi coberta com água. Ele chamou a porção seca de terra e no versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Em outras palavras, houve um evento catastrófico entre o versículo 1 e o versículo 2, que fez a terra vazia, sem forma e coberta de água. Não foi o dilúvio de Noé. Nós podemos chamar do dilúvio de Lúcifer. Mas veja, Deus chamou a porção seca de terra. E se diz que ele criou a terra, era terreno seco, mas aqui está coberta de água. Isso vai te ajudar a entender que a terra provavelmente podia já ter milhões de anos, mas teve uma mudança brusca há cerca de 6.000 anos atrás. O que você lê aqui é a recriação, a formação disso, porque ele diz na King James reabastecer a terra. Eu não queria entrar nisso, mas isso vai te ajudar a entender que a ciência real na Bíblia não é contrária a ela mesma. Mas há muita gente que tem a ideia, a Terra só tem 6.000 anos. Bem, há outras passagens no Velho Testamento que revelam que ela é muito mais velha. Quando Satanás veio para o Jardim do Éden, ele já reinava sobre nações e foi expulso do céu. Ele teve que usar o corpo da serpente para se manifestar para Eva. Mas esse não é o ponto que eu vim aqui para falar. Eis o que eu vim aqui para dizer. Aleluia. Verso 3. Deus disse, haja luz, e houve luz. Bem, ele olhou para baixo, viu trevas e disse, haja luz. Você só vai achar 3 versículos em Gênesis onde encontra Deus chamando coisas que não são. Você chama pelo que não está lá. E como você faz isso? Com palavras? Com a palavra falada. Deus disse. Agora notem, verso 4.
E Deus viu a luz e viu que era bom, e Deus separou a luz das trevas. Toda vez e em todo dia você vai encontrar que Deus disse, Deus viu.